Você já se olhou no espelho e perguntou em silêncio: quando foi que eu fiquei tão frágil? Quando chegamos aos 80, a maioria de nós já perdeu quase metade da massa muscular que tinha na juventude. E isso não afeta só a aparência. Muda a forma como vivemos, como andamos, levantamos peso, alcançamos objetos e conseguimos ficar em pé. Mais de 50 milhões de idosos no mundo sofrem de sarcopenia, a perda de músculo relacionada à idade. Todos os anos, mais de 300 mil idosos são hospitalizados após quedas causadas por músculos fracos. Mas e se eu te dissesse que esse declínio não é inevitável? De acordo com uma pesquisa revolucionária publicada no Journal of Physiology, um pequeno grupo de idosos na faixa dos 70 e 80 anos mantém força e mobilidade comparáveis às de pessoas décadas mais jovens. Eles fazem trilhas, nadam, carregam compras e netos com a mesma facilidade. Eles não estão apenas envelhecendo, estão prosperando. Então, qual é o segredo deles? Bem-vindo ao Senior Fit, onde compartilhamos a ciência e as histórias que ajudam você a viver mais e melhor. Se você está pronto para desafiar as regras do envelhecimento, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores. Hoje vamos revelar os 7 hábitos que ajudam idosos fortes de 80 anos a continuarem fortes. E o primeiro pode te surpreender. Hábito número 1. Treino de força progressivo, a ferramenta anti-envelhecimento mais poderosa. Vamos deixar uma coisa bem clara. Caminhar é ótimo, mas sozinho não impede a perda muscular. Para preservar e reconstruir força, você precisa desafiar seus músculos de forma regular e progressiva. Isso não significa treinar como um fisiculturista. Significa usar resistência, halteres, faixas elásticas ou até o peso do próprio corpo, de uma forma que vá ficando mais difícil com o tempo. Um estudo da Universidade McMaster mostrou que idosos que treinaram com resistência moderada a alta 2 vezes por semana ganharam muito mais força do que aqueles que fizeram exercícios leves por períodos mais longos. Por quê? Porque os músculos crescem em resposta ao estresse. Se o estresse nunca aumenta, a força também não. Veja o que idosos fortes fazem diferente. Eles treinam 2 vezes por semana, 30 minutos por sessão. Aumentam lentamente a carga ou as repetições para evitar estagnação. Focam em movimentos compostos como agachamentos, remadas e empurrões, adaptados para articulações envelhecidas. E dão ênfase ao controle, especialmente na fase de descida do movimento, chamada de fase excêntrica. Essa estratégia não só aumenta a força, como também melhora o equilíbrio, reduz o risco de quedas e aumenta a energia. E o melhor, funciona em qualquer idade, mesmo se você estiver começando aos 70 ou mais. Hábito número 2. Manter viva a conexão mente-músculo. Você pode achar que a perda muscular é apenas física, mas a verdade é que ela é profundamente neurológica. O cérebro se comunica com os músculos por meio de pequenas junções elétricas chamadas conexões neuromusculares. Depois dos 60 anos, essas conexões começam a se desgastar, dificultando a resposta do corpo, mesmo que os músculos ainda estejam lá. Os superidosos protegem essa conexão. Eles fazem mais do que apenas se movimentar. Eles coordenam, eles dançam, jogam ping-pong, praticam tai chi. Essas não são apenas atividades de lazer, são treinos neurais que preservam a ligação cérebro-corpo. Um estudo de 2020 mostrou que idosos que praticavam atividades baseadas em coordenação mantiveram 31% melhor função neuromuscular do que aqueles que não praticavam. Eles também fortalecem essa conexão com exercícios de respiração profunda, como a respiração em caixa, estimulando o nervo vago e melhorando a clareza neural. Desafios mentais, como quebra-cabeças ou aprender uma nova habilidade, também protegem essas vias neuromusculares, assim como nutrientes específicos, como ácido alfa-lipoico, B12 e acetil L-carnitina, que apoiam a saúde dos nervos
e a transmissão de sinais. Porque quando cérebro e músculos estão em sintonia, o corpo não apenas se move, ele se move com propósito e força. Hábito número 3. Alimentar os músculos com o que eles estão implorando, micronutrientes. Então, você começou a se mexer mais. Está treinando seus músculos, mas algo ainda parece errado. A força não aumenta como você esperava. A energia está baixa. A recuperação é lenta. A verdade é que seus músculos podem estar sem os ingredientes essenciais para crescer. Não são calorias, não são carboidratos ou gorduras. São micronutrientes, vitaminas e minerais que funcionam como pequenos interruptores, ativando os processos que constroem e protegem os músculos. Vamos ver alguns favoritos dos superidosos. Magnésio, o mineral da força que está desaparecendo. Mais de 70% dos idosos têm deficiência de magnésio, e isso é alarmante. O magnésio é essencial para a contração muscular, transmissão nervosa e síntese de proteínas. Em um grande estudo, idosos com níveis adequados de magnésio tiveram 30% mais força de preensão e equilíbrio significativamente melhor. Os superidosos consomem diariamente alimentos ricos em magnésio, espinafre, amêndoas, feijão preto, sementes de abóbora e às vezes suplementam com formas biodisponíveis, como magnésio glicinato, creatina. Não é só para fisiculturistas. Sim, é verdade. Pesquisas da Universidade McMaster mostraram que idosos que tomaram 3 a 5 gramas de creatina por dia enquanto faziam treino de resistência ganharam mais músculo e mais desempenho cognitivo do que aqueles que só se exercitaram. A creatina ajuda os músculos a armazenar energia e cria um ambiente ideal para o crescimento muscular. É segura, acessível e extremamente eficaz para músculos envelhecidos. Vitamina B12, o dreno silencioso da força. Com a idade, nossa capacidade de absorver B12 diminui e medicamentos comuns como metformina ou bloqueadores de ácido podem piorar isso. Sem B12, você pode se sentir fraco, confuso mentalmente, tonto ou desequilibrado. Os superidosos suplementam B12 metilada e consomem mais alimentos ricos em B12, como peixes, ovos e iogurte, zinco, selênio e cromo, os ajudantes ocultos. Esses minerais em pequenas quantidades são poderosos. Eles apoiam o metabolismo das proteínas, a sensibilidade à insulina e a reparação celular. Um estudo de longo prazo da Universidade Tufts mostrou que idosos com níveis ideais desses micronutrientes preservaram 22% mais massa muscular ao longo de 5 anos. Então, pergunte a si mesmo: seus músculos estão recebendo o que precisam? Você pode estar comendo o suficiente, mas ainda assim faltando as ferramentas que permitem ao corpo usar esses nutrientes corretamente. É por isso que os superidosos testam, não chutam. Eles trabalham com seus médicos para avaliar níveis e suplementar com base em necessidades reais. Hábito número 4. Acalmar o fogo. Reduzir a inflamação diária. Você nem sempre vê, mas com certeza sente. Fadiga, recuperação lenta, aquela rigidez chata pela manhã. Muitas vezes não é a idade, é inflamação. Com o passar dos anos, muitos desenvolvem inflamação crônica de baixo grau, que corrói músculos, articulações e nervos. Isso tem até nome: inflamedem. A Universidade Tufts descobriu que idosos com marcadores inflamatórios altos perderam músculo 3 vezes mais rápido, mesmo com níveis iguais de proteína e exercício. Por isso, controlar a inflamação é inegociável para os superidosos. Tudo começa pelo sono. Eles dormem profundamente e com regularidade. Apenas uma semana de sono ruim pode aumentar marcadores inflamatórios em 40%. Dormem sempre no mesmo horário, limitam telas e mantêm o quarto fresco, silencioso e escuro. Eles cuidam do intestino. O intestino abriga 70% do sistema imunológico.
Quando ele está desequilibrado, a inflamação dispara. Os superidosos consomem mais de 30 tipos diferentes de plantas por semana, alimentos fermentados como iogurte, kefir, chucrute ou kimchi e fibras solúveis de aveia, leguminosas, maçãs e linhaça. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que melhorar a diversidade intestinal pode reduzir a inflamação em até 29% em apenas 12 semanas. Eles se movimentam, mas não em excesso. Exercício demais piora a inflamação. Atividade moderada diária, alongamentos leves ou tai chi e apenas 1 ou 2 sessões intensas por semana. Eles treinam de forma inteligente e se recuperam melhor ainda. Eles comem alimentos anti-inflamatórios todos os dias. Peixes gordurosos ricos em ômega 3, frutas vermelhas, chá verde, azeite de oliva, cúrcuma ou curcumina. Esses alimentos não apenas aliviam a dor, mas ajudam a preservar força e mobilidade sem os efeitos colaterais de medicamentos. Eles monitoram com um exame simples, PCR ultrassensível. Abaixo de 1,0 mg por litro é ideal. Entre 1,0 e 3,0 é moderado. Acima de 3,0 é preocupante. A maioria dos superidosos mantém abaixo de 1,0, porque sabem que não dá para construir força em um corpo sempre inflamado. Hábito número 5. Otimizar a vitamina D, a heroína esquecida da força. Mais de 80% dos idosos têm níveis insuficientes de vitamina D, e muitos nem sabem. Ela não é só para os ossos. É um ativador da construção muscular. Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine mostrou que idosos com níveis ideais tinham 25% mais força, melhor equilíbrio e menos quedas. Mesmo com sol, a produção cai com a idade. Por isso, os superidosos testam os níveis anualmente e geralmente suplementam entre 2.000 e 4.000 unidades internacionais de D3 por dia, sob orientação médica, sempre combinando com vitamina K2 para segurança cardiovascular e melhor absorção. Hábito número 6. Tempo certo da proteína. Com a idade, surge a resistência anabólica. O músculo usa menos proteína para crescer. Comer muita proteína só no jantar não funciona. Os superidosos distribuem 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Um estudo da Universidade do Texas mostrou que isso gerou até 2 quilos a mais de músculo em 12 semanas. Hábito número 7. Estresse hormético. Força através de pequenos desafios. Exposição curta ao frio, calor, jejum intermitente e exercícios isométricos enviam sinais poderosos para preservar músculos. Não é sobre sofrimento, é sobre propósito. Pequenos desafios, grandes adaptações. Resumindo, treino de força progressivo, conexão cérebro-músculo, micronutrientes certos, controle da inflamação, vitamina D otimizada, proteína no tempo certo, estresse hormético. Agora é com você. E escolha apenas um hábito para começar hoje. Talvez adicionar proteína no café da manhã. Talvez um treino de força de 30 minutos por semana. Ou pedir ao seu médico para checar seus níveis de vitamina D. Você não é velho demais. Não é tarde demais. E sua melhor fase de força ainda pode estar à frente. Se este vídeo te inspirou, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que você ama. E nos comentários diga: qual desses hábitos você vai testar primeiro? Até a próxima! Mantenha-se forte, curioso e lembre-se, você não está envelhecendo, você está evoluindo.